Lucas 18, versículo 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja aí, o que Jesus promete aqui? Eu vou direto ao assunto. Jesus promete fazer justiça na vida dos escolhidos. Aí, é na vida dos escolhidos. E Deus não fará justiça na vida dos escolhidos. Quais? Aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Bem, então vamos ver primeiro quem são os escolhidos. Como é que Deus faz essa escolha? Porque muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Então quem são esses escolhidos? Vamos lá, Tiago 2, 5. O que fala lá no livro de Tiago 2, 5? Diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, peraí, olha o que está falando. Quem é que Deus escolheu? Os pobres desse mundo, que eles sejam ricos na fé. Agora, quem é o pobre? Pobre é aquele que não tem nada. Ora, é pobre aquele que não tem nada. Então, não tem nada para depender, não tem nada para que ele possa confiar. Se a pessoa não tem nada que possa depender, não tem nada da qual possa confiar, ela vai confiar em quem e vai depender de quem? De Deus. Única, exclusivamente de Deus. Esse é o pobre. Ele desconsidera todas as coisas desse mundo, não confia em nada, em nada, em nada, em nada, em nada. E eu vou te dar exemplo. Esse pobre não é somente aquele que não tem dinheiro. Claro, quando a pessoa não tem nada, não tem nenhuma posse, não tem nenhuma reserva, não tem nada, isso ajuda ela a se entregar. Ela não depende de nada mesmo, ela não tem nada. Então, ela vai depender de quem? Não tem um plano de saúde, vai depender de quem? De Deus. Não tem dinheiro para pagar um advogado, vai depender de quem? De Deus. Então, quando a pessoa não tem nada, é mais fácil ela se entregar, é mais fácil ela depender de Deus. Mas essa pobreza aqui não é só da pessoa que não tem dinheiro, não. Porque nós vemos na Bíblia pessoas que eram ricas, mas elas dependiam totalmente de Deus. Dependiam. Olha Jó. Quem era Jó? Jó era o homem mais rico da onde? Do Oriente. Você sabe, o homem mais rico do Oriente. E esse Oriente aí era lugar de ricos. Mas Jó era o mais rico no lugar onde havia ricos, muitos ricos. Jó era o mais rico. Mas quando ele perdeu tudo, Jó provou de que ele não confiava em nada do que tinha. Ele não colocou a sua fé em nada do que tinha. Ele não colocou a sua providência em nada do que tinha. Jó dependia única e exclusivamente de Deus. Para ele, tendo ou não tendo, era a mesma coisa, porque a fé dele não estava naquilo que ele possuía. A fé dele estava no Deus Todo-Poderoso. Tanto é que quando ele perdeu tudo, ele falou: para mim não é problema nenhum. Não saí do ventre de minha mãe, para lá vou voltar do mesmo jeito que eu vim. Mas que seja louvado Deus. E ele ainda louvou a Deus, glorificou a Deus. E olha, e ele não perdeu só, presta atenção, ele não perdeu só bens materiais, não. Ele perdeu a família. Os filhos todos morreram. Ele não perdeu só os bens, não. Ele não perdeu só a riqueza, que lhe dava esse título do homem mais rico do Oriente. Mas ele perdeu a família também. Mas nem por isso, ele deixou de confiar em Deus. Por quê?
Dentro dele, a riqueza não significava nada. Dentro dele, a confiança dele nunca teve naquilo que ele possuía. A confiança dele estava sempre em Deus Todo-Poderoso. Você entende agora? Abraão não era pobre não. Só para você ter uma ideia. Só de trabalhadores que eram homens de guerra, diz a Bíblia, de trabalhadores que eram de guerra, aqueles que a gente ouviu na Bíblia, que foram na guerra com ele o dia que Ló foi sequestrado, foram quantos? 318, imagine, só os homens, imagine mulheres que estavam lá, imagine alguém, mais de 400 trabalhadores, era pobre? Você sabe o que é 400 trabalhadores? Ele tinha mais de 400 trabalhadores, então ele não era pobre, mas veja, ele estava sempre na dependência de Deus, ele não considerava nada do que tinha. Ele não considerava nada do que tinha. Olha aí o pobre de espírito. Olha aí o escolhido, a característica do escolhido. Quando aqui Tiago fala sobre pobreza, ele está falando uma característica de um escolhido. É aquele que dentro do coração dele, essa pobreza é de coração, não é do bolso, é aquele que dentro do coração dele, ele não considera nada. Por fora, ele pode ser até um bilionário, mas dentro de si, ele não considera nenhum bilhão que tem dentro de si. Ele se considera diante de Deus, pois a sua dependência total e completa, ela não diz, tá, eu tenho dinheiro, com dinheiro eu vou resolver o problema, com dinheiro eu vou fazer isso, com dinheiro eu vou fazer aquilo. Não, ele diz, eu tenho Deus, o meu Deus vai diante de mim, o meu Deus vai me ajudar, o meu Deus vai me socorrer. Quando vem o problema, ele não pensa no dinheiro que tem para resolver o problema, ele pensa no Deus que tem. Ele não tem medo de perder o que tem, ele tem medo de perder Deus. A sede dele não é para possuir mais bens, a sede dele é para estar mais perto de Deus. A sede dele é para ele ter mais do Espírito de Deus. Entende agora quem são os escolhidos? A característica do escolhido? O escolhido é aquele que confia inteiramente em Deus. Então, quem é que escolhe? Deus. Ele escolhe, mas eu me faço escolher. Eu me faço escolher, porque nessa escolha, qual é o critério? O critério nessa escolha é aquele cujo o coração é totalmente dele. A Bíblia fala que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando aqueles que cujo coração é totalmente dele. Então, se o coração da pessoa é totalmente dele, é porque essa pessoa fica na total dependência dele, total confiança dele. Que eu perca tudo, mas não perca a presença do meu Deus. Então, se eu tenho essa consciência de que eu não posso perder a presença de Deus, então eu vou fazer de tudo para não decepcionar esse Deus. Eu vou fazer de tudo para não entristecer esse Deus. Eu vou fazer de tudo para poder preservar esse Deus. Que eu passe por qualquer coisa. No passado, hoje está mole. Honestamente, hoje ser cristão é mole. No passado, ser cristão significava morrer. O cristão era perseguido. É normal quando você é perseguido por causa da sua fé. Isso é normal. Aliás, Jesus disse isso. Ninguém, ele falou para os seus discípulos, olha, ninguém que tenha largado família, tenha largado casa, propriedades, que não receba 100 vezes mais, já neste século, nessa vida, não é depois da morte não, é já nessa vida, mas com perseguições. Os nossos irmãos no passado, eles foram lançados aos leões famintos, numa arena, e as pessoas assistindo, se divertindo, lá em Roma. Os nossos irmãos no passado foram crucificados, cabeça para baixo. Muitos foram colocados em panelões, com óleo fervendo, óleo quente. Muitos
foram colocados como candeeiro, sabe? Aquele candeeiro vivo nos jardins do imperador. As pessoas eram amarradas numa cruz ou num poste, derramavam uma cera neles e tacavam fogo. A pessoa viva, o fogo lá ardendo, ela viva, no jardim do imperador. Mas eles não negaram a fé, continuaram dependendo de Deus, continuaram confiando em Deus, morreram por essa fé. É por isso que o cristianismo, ele nunca acaba. É por isso que o cristianismo nunca vai acabar. Nunca vai acabar. É forte. As pessoas são capazes de dar vida por Cristo, porque Cristo deu a vida por nós. Como não confiar em alguém que não poupou a si mesmo? É alguém que deixou o trono e veio aqui se humilhar, se fazer homem, porque para se fazer homem ele se humilhou. E dar a própria vida por mim e por você. Como não dar a vida? Como não confiar? Como confiar em algo que é passageiro? Hein? Como confiar numa propriedade que hoje existe, amanhã você pode não ter mais? Em algo que pode pegar fogo, do nada aquilo aí vira cinza. Veja Jó, um dia dormiu como o homem mais rico do Oriente, dia seguinte era o mais pobre no Oriente e já não tinha família. Em fração de 1 hora ele perdeu tudo. Ainda bem que a confiança dele estava em quem? Em alguém que não queima, em alguém que não vira cinza, em alguém que é intocável. Ainda bem que a confiança dele estava em alguém que ninguém pôde tocar, no soberano dos soberanos, no poderoso dos poderosos, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Acima dele não tem mais ninguém. Essa é a verdadeira fé. A confiança de Jó estava nele. Aí está o verdadeiro pobre que a Bíblia fala. É sério, gente. Pobre não é do bolso. Pobre é aquele que não considera o que tem. É aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Esse é o pobre que é escolhido. É aquele que se faz pobre. Não foi o que Jesus fez? Me fala, Jesus era o dono de tudo aqui na terra. Ele criou tudo. Pode ler lá no livro de João. Diz que não tem nada que existe que ele não criou. Ele criou tudo. Foi ele quem criou o mundo. Mas ele se fez pobre. Ele não considerou nada do que tinha aqui na terra. O coração dele estava em quem, gente? Estava em Deus. Assim temos que ser nós. O seu coração está apegado em quê? Onde está a sua fé? Onde está o seu coração? Agora veja, se o seu coração for de Deus, então há uma promessa para você. Se a sua confiança está voltada em Deus, há uma promessa para você. Qual, bispo? Está lá. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Ora, quando é que uma pessoa fica clamando de dia e de noite? É quando ela não tem mais em quem confiar, só confia em Deus. Por isso é que ela clama de dia e de noite, porque ela não tem em quem confiar. Eu vou confiar em quem? Vou clamar quem? Eu vou buscar ajuda de quem? Se a minha ajuda vem de Deus. É por isso que ela clama de dia e de noite. Porque a sua fé, a sua confiança, o seu coração está em Deus. A sua esperança somente está em Deus. Não importa se tenho milhões no banco, não importa se eu sou dono de uma grande propriedade, eu não considero isso. Não é dali que vem a minha resposta, não é dali que depende a minha vida. A minha vida depende do meu Senhor. É por isso que ele clama de dia e de noite. A confiança dela não está no médico, está no médico dos médicos. Amém, pessoal? A confiança dela não está no juiz, que é amigo dela, não. A confiança dela não está no conhecimento que ele tem, não. Na influência que ela tem, não. Eu sou influente. Ela não confia na influência, ela não confia nas amizades que ela tem. Amizade com o governador, amizade com os senadores, amizade com não sei lá o quê. Ela não confia nessas coisas. A confiança dela está em Deus Todo-Poderoso. Esse é o escolhido.
que quando o problema vem, esse escolhido, ele não recorre confiando nos seus recursos, ela recorre em Deus, ela clama a esse Deus de dia e de noite. Senhor, faça justiça. Senhor, faça justiça. E Jesus disse mais: ainda que pareça demorar, é verdade. Nós temos aquela sensação de que Deus está demorando. Senhor, o Senhor está demorando. O Senhor está demorando. Mas olha, Deus faz as coisas certas na hora certa, no momento certo. Deus não demora. Deus não demora. Ele sabe a hora certa. O que eu tenho que fazer? Eu só preciso confiar. Eu só preciso orar, só isso, fazer a minha parte. Quanto ao tempo, quando Ele vai fazer, qual momento Ele vai fazer, Ele sabe. Quando Ele foi ressuscitar a Lázaro, Ele não foi lá quando Lázaro precisava de cura, porque o que Ele queria fazer não era cura, Ele queria ressuscitar, para que o impacto fosse maior, para que o milagre fosse maior, para que a chamada de atenção do mundo em relação à glória dele fosse maior. Então ele esperou. Lázaro lá doente, e Marta toda hora olhando para o relógio, cadê Jesus, cadê Jesus? E as pessoas que ele mandou para chamar Jesus, voltaram, cadê o Senhor? Não, ele está vindo, poxa, ele está vindo. Ia lá, via o irmão, febre, ardendo em febre, e tomando aqueles remédios, aqueles paliativos, o irmão lá doente, e ela olhando para o relógio, olhava lá no caminho, para ver se ele está vindo, e nada, e entrava, e preocupada, quando alguém chegasse e batesse a porta, será que ele abria e nada, aquela ansiedade, e o irmão morre. E sabe quando morre, ele ainda está quente. Jesus pode aparecer qualquer momento, Jesus pode aparecer qualquer hora, e Jesus nada de aparecer, mas presta atenção, fez o primeiro dia, o segundo dia, pronto, a esperança acabou. No terceiro dia, Jesus aparece no quarto dia. Disse Marta: já cheira mal, Senhor, já cheira mal. E Jesus responde: Marta, eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Eu não falei para você, eu já não falei para você, se você crer, verá a glória de Deus. Não importa o tempo, não importa o tamanho do problema, não importa a situação, não importa em que estado está a situação, não importa se já cheira mal, não importa se está podre, não importa. Eu não disse que se creres verás a glória de Deus. O que eu tenho que fazer? Continuar crendo, continue orando, de dia, de noite. Eu só sei de uma coisa: aquele que te escolheu, ele não falha. Aquele que te escolheu vai aparecer, aquele que te escolheu vai fazer justiça na sua vida. Você entendeu? Aquele que te escolheu não está dormindo. Bispo, como é que eu vou saber que ele me escolheu? Eu vou responder essa pergunta com a outra pergunta: você confia nele? Ele é o número 1 da sua vida? A sua força está nele? A sua esperança está depositada nele? Toda a sua vida está nele? Você está escorado nele? Você é daquelas pessoas que diz assim: se Deus me desamparar, eu estou perdido. Então você é escolhido. Ele vai aparecer para você. Amém? Agora você diz assim: ô bispo, eu não sou essa pessoa. Eu ainda confio em alguma coisa menos em Deus. A minha fé em Deus ainda não é total. Então, ouça o meu conselho. Filho, pede para Ele te ensinar a confiar nele. Use da sinceridade para chamar a atenção dele, para que você seja um escolhido também. Ou você acha que você está aqui por acaso? Ele te chamou, agora quer te escolher. Se você está agora aqui ouvindo essa reunião, me ouvindo falar, é porque Ele te chamou. Agora fale para Ele: Senhor, eu não consigo confiar no Senhor, eu não consigo crer, eu não consigo confiar, eu não consigo esperar, me ajude, me ensina a confiar em Ti. Deus tem um jeito de trabalhar. Deus vai criando situações, e com aquelas situações Ele vai ensinar você. Agora, você precisa pedir, você precisa ser sincero. Olhe para você, olhe a necessidade que você tem.
Tem pessoa que está achando que ela está precisando de dinheiro. Não, filho, a necessidade que você tem é de confiar nele. É isso que você não tem. A necessidade que você tem é fé, é falta de fé. Você tem que pedir isso para ele, porque isso que você não tem. Ora, o que eu vou pedir se não é aquilo que eu não tenho? Você chega numa reunião dessa e você ouve falar sobre os escolhidos. Você ouve falar como é que é o escolhido, como é que é a característica do escolhido, como é que Deus escolhe. Você vai ficar de braços cruzados? Não, eu não creio. Acho que isso aí não é para mim, não é para você sim. Agora seja sincero. Busca Ele, Senhor, eu não confio no Senhor, eu não consigo confiar no Senhor, eu não consigo acreditar, eu não consigo crer, eu não consigo esperar no Senhor. Eu sei que eu estou errado, porque a minha esperança está na minha empresa, porque a minha esperança está no meu filho, porque a minha esperança está no meu salário, porque a minha confiança está no meu plano de saúde. Mas eu sei que essas coisas não me salvam. Me ajude. Me ajuda a tirar o meu coração dessas coisas e colocar o meu coração no Senhor. Ele vai te ajudar. É só você pedir. É só você ser sincero. É só você ser sincero. Olhe dentro de você. Qual é a maior necessidade que você tem? Hein? O que você precisa? Ah, bispo, eu preciso de cura. Será? Será? Para ser curado não precisa de fé? Será que é cura que você precisa? Ou você está precisando de fé? Por que você não foi curado? Não, porque eu não estou confiando. Então, é falta de confiança nele. Peça para ele te ajudar a confiar. Aquele homem chegou com seu filho e falou: Senhor, por favor, olha o meu filho, cura o meu filho. Se tu podes, cura o meu filho. Ajuda, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí ele parou, olhou para dentro dele, ele não tinha essa fé. Ele disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ele foi sincero: Senhor, me ajude na minha falta de fé. A minha fé, essa fezinha que eu tenho, não move nada, não faz nada. Eu estou vendo que o meu problema é maior do que a minha fé. Não deixa eu me atolar nesse problema, não deixa isso aqui me afogar. Me ajude a ter fé, me ensina a ter fé, me ensina a confiar no Senhor. Eu queria ter tanto a fé de Estevão, a ponto de morrer pelo Senhor, mas eu não tenho essa fé. Eu ainda estou com medo, eu tenho medo. Coloque para fora. Ora, não é isso que nós viemos buscar? Hein? Nós não viemos buscar isso. Nós não viemos buscar Deus. Eu vim buscar Deus. Mas, bispo, eu não tenho fé. Como é que eu tenho que buscar? Então eu vou pedir fé para buscar esse Deus. Eu vou buscar essa fé, eu vou pedir essa fé para confiar nele. Senhor, eu estou te pedindo algo para me relacionar com o Senhor, para mim seguir o Senhor. Se o jovem rico dissesse para ele: Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo que eu venha ficar pobre. Eu estou com medo se eu vender tudo e dar tudo para os pobres. Eu estou com medo que eu volte lá a estar caseiro, a passar necessidade, a passar fome. Mas eu quero te seguir, me ajude. Me ajude a vencer esse medo. Me ajude a fazer isso que o Senhor me falou para eu fazer. Me ajude a fazer. Você acha que Jesus não ia ajudá-lo? Claro que ia ajudá-lo. Jesus não rejeita uma oração sincera. É que tem que haver sinceridade. Nós somos isso. Eu sei, existe a falta de fé mesmo. Sei, tem pessoas que vêm para a igreja, mas não confiam em Deus. A confiança dela está no remédio e faz de Deus um paliativo. A confiança dela está no advogado e faz de Deus um paliativo. A confiança dela está nos contactos que ela tem. Não, eu tenho fulano, eu tenho cicrano, eu tenho beltrano. E Deus? Deus é apenas um paliativo. Se esses aí falharem, aí quem sabe Deus? Você é assim? Vamos mudar isso. Vamos reverter. Faça do médico um paliativo. Mas quem vai resolver é Deus. Amém, pessoal? Os contactos que eu tenho, a influência que eu tenho, é apenas um paliativo. A solução do meu problema, ele vem de Deus. É nele que eu creio, é nele que eu confio. Então, quando eu não tenho isso, eu preciso buscar isso. Amém. Diz assim, versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem sobre a terra, achará fé. Bem, ele achará fé. Tem fé? Tem fé para o que você está pedindo? Você tem fé?
Você tem fé para que essa justiça aconteça na sua vida? Você tem fé? Bispo, eu não tenho essa fé. Então clama para pedir essa fé. Clama, pensa essa fé. Clame para ser um escolhido. Clame para ter o Espírito de Deus dentro de você.